Pessoal, a gente vai falar de uma coisa muito importante, mas que tem que falar baixo, porque ninguém quer falar sobre isso. É aquele assunto que você fala só com os amigos, sabe? Tipo, um amigo. Sexo! 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 Depois do parto! Yeah! Uma hora depois. 2 horas depois. Já deu os 45 dias? Deu. Deu? Deu. Yes! 45 dias! E aí? Só que não. O quê? A médica falou 45 dias. Dá, mas enrola, dá, mas embaça, dá, mas é difícil, né, gente? É difícil dar nesse tempo, né? Ai, ai, ai. É disso que a gente quer falar, sobre sexo depois do parto, que na realidade é um assunto super delicado, super íntimo. É tão íntimo que a gente... É tão íntimo que a gente discutiu super, assim, se a gente faria um vídeo falando sobre isso, mas a gente achou muito importante fazer. É delicado, é difícil de falar com o parceiro, a gente realmente só fala com as pessoas mais próximas. E às vezes entre o parceiro mesmo não fala, não né? Fala. Fica aquele elefante ali no meio dos dois. É, aquele elefante branco, né? É bem difícil mesmo. Depois que nasce o bebê, né? Tem várias questões, né? Uma delas, eu acho que é o próprio bebê. A gente muda o foco. Tem outras preocupações. E aquele serzinho é a maior delas. Então, a gente não tá naquela onda de olhar pro parceiro, de estar afim e tal. A gente tá muito mais preocupado com o nenê. Além do que, começa a querer fazer alguma coisa, vem o chorinho, aí brocha total, né? Mas acho que a principal questão, né, amor, é a modificação no corpo da mulher, né? Os hormônios todos ainda ali mudando, o peito inchando, ainda doendo, né? Dar mamar e tudo mais. E acho que até pelo fato de ter um bebê agora, né, ali junto do casal, tem um certo pudor que parece que aparece aí, uma coisa, né, tipo... Agora eu sou pai e mãe? Eu sou mãe? Ou não, ou, por exemplo, ela usa o corpo dela pra amamentar, né, então às vezes vem algumas questões, assim, que ficam fazem meio que uma barreira, assim, sabe? Falando muito do olhar, do masculino. Meu olhar, do olhar masculino, mas o meu, especificamente, não sei se é pra todo mundo assim. Na realidade, assim, a coisa da amamentação, no período da amamentação, ele vira uma fonte, você e seu filho, uma fonte de alimentação. Ele não te dá tesão, né? Além do que, ele tá ali inchado, ou ele tá cheio de leite, ou ele vai vazar leite. Então tem essa preocupação. Ele tem um toque diferente, que a boca do bebê encaixa muito bem. Qualquer outra coisa não encaixa muito bem. Não tem não faz muito sentido. E durante o período da amamentação, tem uma coisa hormonal, né? Eu sei que tem um hormônio atuando para que eu produza leite. Produzindo leite, eu não tô afim de transar, né? Eu tô afim de cuidar do filho. Sim. Na realidade, isso o corpo faz sabiamente para que você não abandone o filho e vá pirulitar por aí. E da parte masculina, assim, colocando meu ponto de vista, tocar no corpo da mulher também é diferente. A dinâmica toda da casa que muda, o cansaço, né, de acordar durante a noite e tal, e tudo isso, gente, tira a vontade. E aí quando você vai tocar no corpo da mulher também, pelo menos pra mim, foi muito diferente, tanto na primeira quanto na segunda vez. Você vai tocar no seio, você sabe que ali é o local que seu filho está se alimentando, então fica uma coisa meio esquisita, assim. Aí você tem que um pouco abstrair isso e tá de um tamanho diferente, ela tá de um tamanho diferente, né, porque o quadril tá um pouco mais largo. Não tô falando que você tá gorda não, tá, amor? Fudeu, né? Mas deu uma DR agora. Perigo! Tem uma questão também de que ela tá mais sensível, então às vezes você vai tocar num ponto, num lugar e que ela vai responder diferente. E ali aonde de repente era um estímulo sexual, onde dava um tesão, não é mais. Então você tem que, né, reler essa mulher que está do seu lado, né? Até a primeira, a segunda, a terceira, ele ainda é meio esquisitinho ali, né? Como é que vai fazer, que posição que vai, o que dói, o que não dói e tal, né? Porque até não é só o seio, né? Lá embaixo também dói, a vagina também dói, tá? E aí o homem tá ali tinindo, querendo ir com tudo, né? E aí não pode, então também fica nesse negócio, que vai, não vai. Mas daí eu acho que o lance é saber que é isso, saber que é um tempo que vai demorar,
Porque assim, putz, gente, é punk, né? Porque assim, dura um tempo, pra quem amamenta mais tempo, ainda dura mais tempo ainda. Então assim, às vezes tem um rompante, um lampejo de então assim, não é não. De repente na próxima vez já não vai ser tão legal como foi a outra. Então assim, talvez o grande lance seja falar disso abertamente e falar com humor. Completamente aberto. Porque daí ok, aí a gente sabe que daqui um tempo vai passar. Falam, daqui uns meses já voltou tudo ao normal. Não, não voltou tudo ao normal. Demora de 1 ano a 1 ano e tanto pra voltar ao normal. E eu tô falando super entre aspas, porque assim, na realidade aí você tem um bebê. Aí não é a hora que a gente quer, na hora que tá afim. O normal do querer e do corpo estar mais ok pra isso, afim, né? Mas a dinâmica ainda é complicada. Eu acredito que quando os hormônios já começam a se alinhar de novo, e aí a gente começa a dormir de novo um pouco melhor, aí sim começa a voltar esse normal. Acho que eu nem falei com você sobre isso, mas tem uma pressão que às vezes acontece também com o homem, de que ele precisa ter o desejo pela mulher, mesmo ela não estando disponível. É engraçado isso, assim, porque às vezes ela mesma falava, mas você não quer nada comigo, não sei o quê. E assim, aí parece que o homem tem que querer, né, a todo momento, mas é porque, tava cansado pra caramba, Lúcio. Né? Eu não pensava muito nisso mesmo, é claro, tinha momentos que sim, mas aí eu via que ela não podia, então eu tinha que me segurar ali do meu jeito. Mas tinha momentos que às vezes ela estava mais afim e eu não, e, enfim, também tem esse encontro, né, ou desencontros que às vezes acontecem. E o engraçado é que, por exemplo, a gente ficou às vezes ali, mais ou menos por volta dos 30 dias, os dois já estavam meio querendo. Então a gente ficava contando os dias exatamente. Quando deu 45 dias, acho que passou uma semana que os dois nem se manifestaram, né? Nada, porque acho que tava com sono, não tava afim, tava numa fase meio punk aí, né? Beijo, tchau, a gente ia dormir, né? Aí a gente até falou, deu 45 dias hoje, mas vamos dormir? Às vezes essa é uma escolha muito importante, né? Vamos fazer ou vamos dormir? Sim. É o tempo que dá. Nossa, se você fizer, sabe que daqui a pouco vai acordar a criança no meio da tarde ali, fala, vamos tirar uma soneca ou vamos fazer? Vamos dormir, né? E daí tem uma coisa do corpo da mulher que muda muito, né? Porque tem uma coisa hormonal que é super forte. E depois tem uma coisa física e estética mesmo, que engorda um pouco mais ou fica mais magra. Então tem um desconforto, né? De não estar 100% com aquele corpo. Então acho que tudo isso, e fora todo o resto que a gente falou, contribui para esse momento que é mais difícil, né? E é um momento longo, né? Porque são meses. E na gravidez pra gente foi mais tranquilo essa questão, né? Super. A gente super, enfim, quando tava, né? Aí, porque ainda tá na vontade de ir nos dois, né? A Aimee também, acho que na Aimee a gente tava até mais ativo do que com o Bento. Muito mais, até porque não tinha outra criança, também tem isso. Então acho que assim, a gente precisa ficar atento a esse período, né? Porque é um período que a gente pode se afastar bastante. Exato. Então a gente precisa ficar bem atento mesmo e fazer as conexões de amor, de carinho, outro tipo de conexão que não a sexual, porque essa realmente vai ficar um pouco de lado, né? Acho. E aproveitar justamente para conversar e ter esse momento de carinho e alinhar os pensamentos, né? Porque às vezes você fica pensando uma coisa, ela não me quer mais, ela não tem mais vontade, será que eu não tô cuidando dela direito, e vice-versa. E ela pensando, será que eu estou exigindo muito dele, então por isso que ele está mais afastado, será que ele está muito nervoso, será que ele não me quer mais, será que eu estou gordo, será que eu estou feia? E os dois conversando, falando, olha amor, eu não quero por causa disso e eu não quero por causa disso, né? Acho que consegue, né? Ou então, vamos marcar então dia 5, 3 da tarde, a gente faz, né? Ainda não se dá vontade. Às vezes tem isso também. Mas é a conversa, gente, o que a gente, né, sempre costuma dizer aqui, é conversa entre o casal e conversa aberta, né? Colocando os dois pontos de vista. Não sei se pareceu fácil aqui a gente falando, mas é um ponto em que é realmente muito difícil de tocar. Para quem que você já falou sobre isso? Sim, para poucas pessoas. E a gente dispor aqui, né? Para quem quiser ouvir. Então, assim, é claro que é mais difícil, mas acho importante, acho legal. Espero que tenha ajudado vocês. É isso aí. Assine o nosso canal, compartilhe e bota aí embaixo seus comentários, dá o seu like também, que a gente fica muito feliz e quer ter o feedback de vocês. Isso. Cuca de pai, cachola de mãe. Tchau!